Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso Professor. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos ter então a nossa aula de Direito Empresarial, especificadamente nos temas relacionados a títulos de crédito e a propriedade intelectual, a Lei 9279 de 96. Pois bem, a aula de hoje vai ser envolvida em duas partes. A primeira parte nós vamos tratar dos títulos de crédito, vamos analisar algumas questões centrais cobradas aí nos exames da ordem e também nas provas de concurso público e depois passaremos para a propriedade intelectual. Vamos analisar as marcas, vamos analisar a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial, que está estabelecido na lei especial, na LPI, Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9279 de 1996. Dito isso, alunos, vamos seguir então com o estudo do título de crédito. Pois bem, o Código Civil, acompanhe na tela comigo, estabelece lá no seu artigo 887 um conceito de títulos de crédito. E ele nos traz a ideia de ser um documento necessário ao exercício de uma obrigação cambiária, ao exercício de um direito literal autônomo estabelecido nesse título, estabelecido nesse documento, que somente produz efeitos quando preenchidos os requisitos legais. Ora, eu estou falando de um documento em que consta necessariamente o exercício de uma obrigação cambiária, consta exatamente um direito literal nele estabelecido que deve preencher os requisitos legais. Títulos de crédito, alunos, são só aqueles taxativamente estabelecidos na lei. Títulos de crédito, somente a lei pode estabelecer quem são. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar as espécies mais importantes, as espécies mais cobradas. O cheque, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata, mas existem vários outros que a lei estabelece, lá dos títulos agrícolas, lá dos títulos relacionados às instituições financeiras, mas os principais nós vamos ver na aula de hoje. Dito isso, alunos, nós passamos então a entender alguns princípios que envolvem os títulos de crédito. São vários, mas os três aqui principais precisam ser destacados aos senhores. Primeiro, princípio da cartularidade. O que significa esse princípio da cartularidade? Significa que o título está representado num documento. O título é um documento formal, um documento que preenche os requisitos legais. Físico, mais recentemente a jurisprudência, a doutrina tem admitido os documentos eletrônicos, os virtuais, mas necessariamente precisa estar documentado, seja de forma física, de apropriação física pelo homem, ou seja de forma eletrônica, aquela no ambiente eletrônico. Nós temos um segundo princípio também muito importante aos títulos de crédito, que é o princípio da literalidade. Ou seja, alunos, aquele título de crédito, aquele documento representado pela cártula, ele pode ser exigido dentro do que exatamente está descrito no título. Ora, a ideia de literalidade é que o que exatamente consta no título é a obrigação cambiária. Eu não posso exigir um valor de R$2.000, por exemplo, quando no título, num cheque, só consta R$1.000. Por quê? Porque deve-se seguir exatamente o que está escrito no título. Se o título, um cheque, por exemplo, é de R$1.000, aquele documento, aquela cártula só pode ser exigida dentro da literalidade, ou seja, dentro dos R$1.000. Nada mais, nada menos, por isso o princípio da literalidade. O próximo princípio é o princípio da autonomia. Ora, os títulos de crédito, eles são autônomos, eles são desvinculados da obrigação que o gerou. E eles podem ser transferidos, podem ser endossados, podem ser transferidos a outros credores e não estão vinculados com a obrigação que o gerou e nem com as obrigações que o fez
ser transferido. Portanto, muita atenção nesse princípio da autonomia, principalmente em um outro derivado, que é a inoponibilidade das exceções. Ora, aquele que emitiu o cheque, aquele que recebeu o cheque, transferiu para um terceiro. Quando esse terceiro for cobrar o cheque daquele que emitiu, aquele que emitiu não pode opor uma exceção pessoal que teve na primeira relação jurídica em que ele emitiu o cheque. Não pode, porque os títulos são autônomos nesse aspecto. Seguindo, alunos, nós temos as principais espécies de títulos de crédito que são cobrados em exame da ordem e em concursos públicos. São eles, acompanhem comigo, o cheque, a duplicata, a nota promissória e a letra de câmbio. Portanto, esses são de maior análise e discussão na nossa aula de hoje. Outros títulos de crédito também existem, mas cuidado, título de crédito só existe em virtude de estar estabelecido na lei. Não pode ser objeto de criação de pessoas naturais ou de criação de pessoas dentro de uma relação jurídica. Por quê? Títulos de crédito só são aqueles derivados na lei. Rol taxativo das hipóteses legais em que há a existência do título de crédito. Antes de a gente estudar os títulos de crédito de forma específica, cada um deles, nós temos alguns atos cambiários que precisam ser destacados e que também são objeto de cobrança em concursos públicos e OAB. O primeiro ato cambiário é o endosso. Ora, o título de crédito ele pode ser transferido. Em razão do seu princípio da autonomia e também da inoponibilidade das exceções, o título de crédito ele pode ser endossado, ele pode ser transferido, ele pode se transferir de um para outro, de uma pessoa para outra pessoa. E essa transferência, esse endosso pode ser com a indicação do beneficiário, que nós chamamos de endosso em preto, ou então pode ser sem a indicação. Simplesmente o que recebeu o título, assina e aquele próximo que o portar, porque não está especificado no título, pode pedir o seu resgate, o seu pagamento, o cumprimento daquela obrigação cambiária. Quando constar no endosso a quem está se endossando, a quem se está transferindo, nós chamamos de endosso em preto. Agora, quando não se indica a pessoa de quem está sendo transferido ou para quem está sendo transferido esse título, nós chamamos de endosso em branco. Muita atenção, ato cambiário endosso é o ato de transferir o título de crédito. O segundo ato cambiário, também muito importante, é o aval. Cuidado, não confundir com fiança lá do direito obrigacional. Aval, direito cambiário. Fiança, lá do direito civil, lá das relações jurídicas civis. Nesse caso, o aval é a garantia prestada por um avalista para com um devedor, para com aquele que ele está avalizando. O aval, portanto, é uma garantia em que alguém dá um aval e descumpridor também daquela obrigação do devedor principal. Nós temos duas espécies de aval, o aval em preto e o aval em branco. O aval em preto é aquele em que o avalista indica a pessoa do avalizado. O aval em branco é aquele que não se indica a pessoa do avalizado. E ele vai poder, então, avalizar, na hipótese em branco, a todas as obrigações que por ali envolvam aquele título. Quando o avalista ele indica a figura do seu avalizado, ele, evidentemente, só vai poder assegurar o pagamento daquele devedor que ele avalizou. Quando o aval é em branco, ou seja, sem a indicação do avalizado, aí o aval é do título, é do cumprimento necessariamente daquela obrigação como um todo. Ok? Um terceiro ato cambiário é o protesto. Aliás, nós temos leis específicas que tratam sobre o protesto. O Código de Processo Civil também nos permitiu o protesto judicial, junto com as notificações e interpelações, mas, de modo geral, protesto é o ato de se comprovar o descumprimento de uma obrigação cambiária. Eu, por meio do protesto, eu gero efeitos a todas as sociedades e comunico à sociedade
sociedade erga omnes que houve o descumprimento de uma obrigação cambiária por parte do devedor. O protesto tem como principal finalidade comprovar o descumprimento de um título de crédito por parte de um devedor, comprovar o descumprimento da obrigação cambiária. Bastante atenção. Por último, dentro dos atos cambiários, nós temos as ações cambiárias. As ações cambiárias, alunos, nada mais são do que a possibilidade do credor exigir diretamente o cumprimento da obrigação do devedor principal e os seus avalistas, ou então indiretamente dos demais cobrigados dentro da relação de endosso. A ação cambiária nada mais é do que a ação possível de se exigir o cumprimento daquela obrigação cambiária. Muita atenção, principalmente no aval e no endosso aqui que estamos falando na aula de hoje. Além disso, alunos, partimos agora para uma análise específica de cada um dos títulos, das suas principais nuances, evidentemente, em razão das cobranças em exame da ordem, em razão de concursos públicos. O primeiro título a ser estudado é o cheque. O cheque nada mais é do que um título cuja obrigação é uma ordem de pagamento à vista. Ou seja, alguém emite um cheque para um terceiro e esse terceiro tem uma ordem de pagamento à vista. Ele tem que receber esse valor de forma única, numa única parcela à vista. O que nós temos de peculiaridade contra o cheque? E a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, já convalesceu e já permitiu, então, que se permita o cheque pós-datado ou pré-datado. O que acontece, alunos? Na prática, e o direito comercial tem na sua origem as práticas como fontes do direito, o que nós temos? Muitos cheques são dados com data pós-datada, pré-datada. Eu dou um cheque, por exemplo, hoje para um credor, mas este cheque tem o prazo para daqui 30 dias. O que isso significa? Que deixa de ser, no conceito do cheque, uma ordem de pagamento à vista e passa a ser uma ordem de pagamento numa data pré-fixada. Nesse caso, pela literalidade da lei, o cheque estaria errado, o cheque seria inválido. Mas a jurisprudência tem aceito a prática corriqueira no mercado brasileiro de se criar o cheque pré-datado ou também chamado de pós-datado. E acompanhem comigo, alunos. O cheque, quando ele é dado ao credor, ele tem o prazo de 30 dias para receber, para apresentar esse cheque na instituição bancária que foi determinada que ele tire os fundos daquele devedor e passe os fundos do devedor para o credor. Nesse caso, 30 dias se for da mesma praça, ou seja, cheque emitido numa cidade e recebido na mesma cidade, 30 dias para receber aquele cheque. Agora, se o cheque foi emitido numa outra cidade e está recebendo numa outra cidade, nesse caso o prazo de apresentação é 60 dias, portanto, bastante cuidado. Cheque apresentado na mesma praça, 30 dias para receber. Cheque apresentado em praças diferentes, 60 dias para receber, contados evidentemente da data da emissão do cheque. E a prescrição do cheque? Qual é o prazo, alunos? 60 meses contados da data da emissão. Prescreve o cheque contados 60 meses, aliás, 6 meses da data da sua emissão. A apresentação para receber o cheque, 30 dias se for da mesma praça, 60 dias se for de praça diferentes e 6 meses o prazo prescricional do cheque. Bastante atenção. Passando para o próximo título de crédito em espécie, acompanha comigo, alunos, nós temos a duplicata mercantil. Temos uma lei específica, a Lei 5.474 de 68, que traz a normativa da duplicata mercantil. O que é a duplicata, alunos, em termos conceituais? Simples e rápido, uma ordem de pagamento. Mas é uma ordem de pagamento que, como o próprio nome diz, mercantil, necessita obrigatoriamente de uma origem taxativa, ou envolvendo uma compra e venda mercantil, ou envolvendo uma prestação de serviços mercantis. Então, muita atenção. Duplicata mercantil, uma ordem de pagamento que pode ser
prazo, pode ser à vista, não há problema, diferente do cheque, mas essa ordem de pagamento ela tem uma origem taxativa. Acompanhe na tela comigo, alunos. Uma compra e venda mercantil ou então uma prestação de serviços mercantis, ok? Qual é o prazo de prescrição da duplicata? 3 anos a contar do seu vencimento. 3 anos a contar do seu vencimento. Então, bastante atenção para que não haja aí qualquer dúvida quanto ao prazo prescricional. Próximo título, alunos, letra de câmbio. A letra de câmbio é um título de crédito que está lá estabelecido no decreto 2044 de 1908, mas também na LUG, Lei Universal de Genebra. Foi uma convenção que o Brasil foi signatário e internalizou por meio do decreto 57663 de 1966. E o que vem a ser, em termos gerais, essa letra de câmbio? Também uma ordem de pagamento, mas em algumas palavras, acompanhe na tela comigo aqui, alunos. A emite o título e diz: B, pague C. Como é que funciona a letra de câmbio? Vamos trazer um exemplo aqui. João emite uma letra de câmbio e diz: Pedro, pague a Maria. Basicamente é assim que funciona a letra de câmbio. Por que isso? Porque o João tem um crédito com Maria, João tem um débito com Pedro, ao invés do João pagar diretamente o Pedro e a Maria pagar diretamente o João então emite a letra de câmbio para que o João, nesse caso, apenas permita que o Pedro pague diretamente a Maria. Então envolvem duas relações jurídicas, uma do João para com o Pedro e a Maria para com o João, e pede-se então: Pedro, pague diretamente a Maria. É assim que funciona. Correto? Dito isso, alunos, a letra de câmbio basicamente funciona nesse aspecto aqui. É um título de crédito menos usual, mas que ainda em alguns concursos e algumas provas da OAB isso é cobrado. Prazo prescricional: 3 anos a contar do vencimento do título. Beleza. Dando sequência, alunos, a nota promissória é o nosso último título de crédito aqui analisado. Em termos de nota promissória, o que nós temos de legislação atrelado a ela? Nós temos o decreto 2044 de 1908, o mesmo que trata também da letra de câmbio, e a LUG, a Lei Universal de Genebra, que foi internalizada pelo Brasil com o decreto 57663 de 1966. 57663 de 1966. Nesse caso, a nota promissória é uma promessa de pagamento. A nota promissória, ao contrário dos demais títulos, é quando alguém se promete, alguém se compromete a pagar determinado valor. É uma promessa de pagamento, bastante atenção. Nesse caso, o prazo prescricional é 3 anos a contar da data do vencimento. Dito isso, alunos, nós passamos agora então ao estudo da propriedade industrial. Mas antes um parênteses. Vejam só, quando nós pensamos em propriedade intelectual, gênero, nós temos os direitos autorais, obras literárias, obras científicas, obras de arte, que não é objeto de análise do direito empresarial, mas nós temos também, dentro da ideia de propriedade intelectual, a propriedade industrial. Marcas, modelo de utilidade, invenções, desenho industrial. Então, alunos, muita atenção. Quando nós falamos de direito autoral, nós falamos de uma proteção constitucional e nós falamos, portanto, de matéria específica do direito autoral, leis especiais, a lei de propriedade autoral, que não é objeto de análise aqui do nosso direito empresarial. Mas, no caso, uma das espécies de propriedade intelectual protegidas pela Constituição é a propriedade industrial. E nesse caso, a propriedade industrial ela é determinada, ela é estabelecida também por uma lei específica e estudada pelo direito empresarial, que é a lei, conforme consta na tela de vocês, a Lei 9279 de 1996. Essa
Estabelece os requisitos, os critérios para o registro de uma marca, por exemplo, para a patente de uma invenção, por exemplo, e vai tratar, inclusive, de um órgão especializado que vai auxiliar, então, os inventores ou, então, aqueles detentores de uma marca para a proteção dessa propriedade intelectual. O órgão competente é o famoso INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Esse órgão, portanto, será aquele de responsabilidade dos registros das marcas, será aquele responsável pelas patentes das invenções e assim por diante. Portanto, muita atenção com a Lei 9279 de 96. A primeira propriedade industrial que nós estudamos é as marcas. Vejam só, a marca está lá no artigo 122 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, a LPI, a Lei 9279 de 1996. E o que vem a ser a marca, alunos? Acompanhem com o professor. A marca, conforme está na tela aqui, é um sinal distintivo, é um sinal que distingue um produto ou um serviço de outro para os consumidores. Então, a marca é aquele sinal distintivo em que faz com que o consumidor reconheça aquele produto em detrimento daquele outro produto. Em razão da marca, aquele sinal visualmente perceptível, o consumidor ele sabe, olha, esse produto é de uma marca, esse produto é de uma outra marca. Eu prefiro esta marca em detrimento da outra. Então, essa é a ideia em termos conceituais do que vem a ser a marca. E quais são os requisitos para que haja o pedido de registro? Cuidado! Registro de uma marca, não é patente de uma marca. Cuidado, marca patenteada, isso não existe. É marca registrada. Para o registro de uma marca, é necessário que haja uma novidade relativa, seja realmente algo diferente do que já existe com relação às demais marcas. Haja aqui, alunos, acompanhem comigo na tela, não colidência com marca notória. Então, vocês sabem, nós temos várias marcas notórias, vários produtos que são vendidos no mundo inteiro por aquela marca ser notória. Quando eu peço um registro de uma nova marca, eu preciso não colidir com essas marcas notórias. E não pode ser impedido. Então, por exemplo, eu não posso fazer a marca de bandeiras, eu não posso fazer a marca de nomes pessoais, eu não posso desrespeitar a moralidade, a democracia, o Estado Social de Direito. Algumas coisas, evidentemente, não podem ser objeto de registro de marca porque estão impedidos nos termos da LPI. E como é que funciona a proteção da marca, alunos? Acompanhem comigo. O prazo de proteção, lá no artigo 133 da Lei de Propriedade Industrial, é de 10 anos contados da concessão da marca. Cuidado! Contados da concessão por meio do registro, prorrogáveis por inúmeras vezes pelo mesmo prazo de 10 anos, ok? Próxima propriedade industrial, invenção. A invenção, alunos, em termos conceituais, é algo, um produto desconhecido, um produto da natureza humana, oriundo das atividades humanas, desconhecido anteriormente, que não existia anteriormente e que tem aplicação na indústria. Vejam só, o artigo 8º e seguintes da lei vai estabelecer o que vem a ser a invenção. E a invenção, alunos, nesse caso, ela depende de requisitos, evidentemente, para poder ser patenteada. Cuidado! Invenção é objeto de patente e não de registro. Por isso que uma invenção é patenteada. E quais são os requisitos da invenção? Uma novidade, algo novo, antes desconhecido pela comunidade. Uma atividade inventiva, necessariamente tem que ser algo novo, algo inventado, algo que nunca surgiu, o que realmente é difícil, a gente sabe no nosso dia a dia, e precisa ter aplicação industrial. E não pode ter impedimentos, ou seja, prejudicar os bons costumes, ser uma invenção que viola o Estado democrático de direito, ser uma invenção que prejudique a saúde, a sanidade das pessoas, motivo pelo qual fica desimpedida nos termos da lei. E quais são os prazos de proteção da invenção?
Pois bem, 20 anos contados do depósito, não é quando da concessão da patente, ok? Próxima propriedade industrial, o desenho industrial. O que é o desenho industrial, alunos? É algo que é um visual novo, é um visual novo e original de um objeto. Então nós temos lá, por exemplo, uma vassoura, e aí em cima da vassoura que já foi inventada, se cria um visual novo, original desta vassoura. Nós estamos então diante, claro, hipotético aqui, de um desenho industrial. O artigo 94 e seguintes vai estabelecer lá os regimes jurídicos inerentes a esse desenho industrial. E quais são os requisitos do desenho industrial? Pois bem, novidade é um dos requisitos, tem que ser algo efetivamente novo. Originalidade, algo original, nunca jamais desenhado pelas pessoas. Uma aplicação industrial, eu tenho que ter uma aplicação industrial, e desimpedido na mesma ideia dentro do que eu já falei. E qual é o prazo de proteção, alunos? Vejam só, 10 anos do depósito, prorrogáveis por 3 períodos de 5 anos. Então eu tenho 3 prorrogações de 5 anos cada uma. Não se esqueçam, desenho industrial é registro, invenção é patente. E aí, alunos, nós passamos, para finalizarmos a aula, para o modelo de utilidade. O modelo de utilidade também é uma propriedade industrial e está lá no artigo 8º e seguintes da Lei 9279 de 1996 e trata-se de um aperfeiçoamento de uma invenção, um aperfeiçoamento daquilo que já foi considerado como invenção. Por isso, modelo de utilidade é patenteado, assim como a invenção, ao passo que a marca é objeto de registro e como nós já falamos, e o desenho industrial também é objeto de registro. Dito isso, alunos, a modalidade, então, de propriedade industrial, modelo de utilidade, é um aperfeiçoamento de uma invenção, conforme consta na tela de vocês. E quais são os requisitos? Vejam, muito próximos dos da invenção. Uma novidade, aqui, ao contrário da invenção, aquela originalidade, algo que nunca existiu, evidentemente que não é possível. Mas uma atividade inventiva, uma aplicação industrial e, por último, um desimpedimento. Então, nesse caso, é importante que haja o desimpedimento. E, alunos, qual é o prazo de proteção desse modelo de utilidade? É o prazo de 15 anos contado do seu depósito, ok? Dito isso, alunos, vamos fazer um breve resumo sobre aquilo que nós falamos na aula de hoje. Pois bem, falamos de títulos de crédito, falamos da importância que eles têm nos exames da ordem, nos concursos públicos, especialmente o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio e a duplicata mercantil, os atos cambiários, que são muito importantes lá para entendimento dos títulos de crédito, o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade, o princípio da autonomia. Tenham especial atenção quanto a esses princípios e ao conceito legal estabelecido pelo Código Civil. E também, alunos, a propriedade industrial. A propriedade industrial é objeto, é uma espécie da propriedade intelectual. A propriedade industrial, ela é estudada por uma lei específica, a LPI, Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 1996, e lá nós temos então a proteção da marca, a proteção do desenho industrial, a proteção da invenção e a proteção do modelo de utilidade. Cuidado! Marca e desenho industrial são objetos de registro. Invenção e modelo de utilidade são objetos de patente. Alunos, desejo um bom estudo a vocês e até a próxima aula.